Falar sozinha. É tão estranho falar sozinha. Bom, para quem não viu a última aula, eu sou a professora Laís, sou a professora da disciplina de Química no cursinho da PET Corumbá. Eu sou aluna de Ciências Biológicas do campus Pantanal da UFMS e a nossa aula de hoje será sobre átomo. A aula será um pouco rápida, eu tentarei ser rápida, e a gente vai falar um pouco sobre a teoria do átomo. Algumas teorias do átomo, sobre o átomo, que são importantes que caem no Enem. No vestibular, na verdade, que agora tá com esse problema de vai cair o Enem ou não. Vão utilizar não o Enem para entrada na UFMS. Mas ele cai de um jeito diferente. Às vezes ele é cobrado alguns princípios puramente teóricos, como o que vou apresentar hoje na aula. Outro é esse conteúdo que eu irei apresentar será base para outros conteúdos. Geralmente o aluno, ou até mesmo eu, tem dificuldade para entender coisas sobre um exercício, sobre um conteúdo, porque teve dificuldade na base. Então, eu vou apresentar esse tema primeiro, porque ele é importante para você tentar entender alguns exercícios, tentar entender as ligações que são feitas e ver uma molécula, né? Olhar a molécula e entender algumas interações, algumas coisas. Então, vamos lá. O que iremos ver nessa aula? Vamos estudar um pouco sobre os modelos atômicos. Vamos entender um pouco sobre as partes que compõem o átomo, os íons e entender um pouco da tabela. Bom, bora para a primeira parte. Eu poderia ficar falando horas sobre como foi construído as ideias, as teorias e os modelos atômicos, mas eu irei focar nos principais, que é o Dalton, Thomson, Rutherford e o Bohr. Os pensamentos relacionados à menor partícula de uma determinada coisa, ela data da época dos filósofos, dos grandes filósofos, na Grécia Antiga. Mas os grandes saltos relacionados aos modelos atômicos, ele começou a partir do Dalton. E o Dalton, ele defendia que as menores partículas, que no caso são os átomos, eram compostas por esferas maciças, que não poderiam ser quebradas, que não poderiam ser feitas, e que diferentes esferas maciças tinham propriedades diferentes, e esferas maciças semelhantes tinham propriedades parecidas, ou iguais. Aí veio Thomson, que por meio de experimentos concluiu que o átomo ele não era uma esfera maciça, ele poderia ser dividido, sim, e ele tinha carga. Ele compara o modelo atômico dele a pudim de passas. Eu compararia com sorvete de flocos, um formigueiro, um panetone, ou melhor, um chocotone, que é nada mais nada menos que uma massa que ela vai englobar pedaços pequenos de determinada coisa. No caso do modelo atômico, tem o do Thomson, que é o pudim de passas. O átomo é composto por essa maçaroca, que vai ter sua carga positiva, e vários pontinhos com cargas negativas. A gente vai entender depois o que são esses pontinhos na parte de partes. Bom, já o Rutherford já vai ter uma ideia bem diferente, que é esse modelo planetário, que tem o núcleo e tem os elétrons ao redor, que é essa parte negativa que eu citei no pudim de passas. Bom, depois do Rutherford veio Bohr,
que fez leves correções no modelo planetário do Rutherford, e ele explica de onde vêm as cores de determinado objeto, como no caso a caneta, em que ele defende que o átomo ele absorve uma energia, no caso a luz, e libera essa energia, a gente vê essa energia em formato de cor. É dessa forma que a gente consegue definir qual elemento que está presente num astro distante. Por exemplo, o hélio. Ele foi primeiro descoberto no Sol e não na Terra, porque ele foi observado no Sol, e tanto que o nome dele é Hélio, pra quem não sabe, significa Sol. E isso é porque cada elemento vai ter um aspecto de luz diferente. Tem vários estudos relacionados a isso. Bom, hoje em dia nós temos diferentes modelos atômicos, mas pra gente não interessa tanto assim. Então eu mostrei pra vocês. Teve o Dalton, o Thomson, o Rutherford e o Bohr. Se você olhar as datas, os três últimos eles são muito próximos, né? Isso me lembra uma coisa. Tem essa história do Covid, de que cientista fala para não usar máscara, cientista fala para usar máscara. Tem artigo que fala que determinado medicamento faz bem. Tem artigo que fala que determinado medicamento não faz bem. Na ciência sempre foi isso. Sempre foi esse debate, amigável, é claro, sobre determinado conteúdo, determinado assunto. A diferença é que agora que vocês estão participando dessa conversa, vocês estão entre esse fogo cruzado, mas a ciência ela é construída dessa forma, de um testando uma coisa, descobrindo uma coisa, o outro testando de outra forma, é claro, de outra forma, e descobrindo outras coisas. No final, vem um motuado de conhecimento, a gente obtém um motuado de conhecimento, e depois a gente chega a uma determinada conclusão. E não é uma pessoa, é uma comunidade de cientistas que aos poucos vão tendo determinada conclusão e vão aceitando uma ideia. E é uma coisa que demora. E eu só falei isso porque é super comum. Não sei vocês, eu vejo as pessoas um pouco assustadas com isso. Ah, o cientista fala uma coisa, depois o outro fala outra, e eles não sabem nada. Não, é que a ciência é um pouco complicada para ser entendida para quem está de fora. Pra gente que está aqui dentro, é super normal. Bom, voltando. O átomo, ele pode ser subdividido na parte positiva, negativa e neutra. Ele pode ser dividido em mais partes ainda, mas isso já entra na física quântica e isso já entra na física quântica. E não cai no Enem. Enfim, não cai no vestibular, não é tão importante para vocês estudarem isso agora. Claro, se vocês tiverem interesse, podem. Só tô falando isso para vocês saberem que tem mais coisa por trás do que eu tô falando. Bom, nós temos aqui a imagem do átomo, como... Deixa eu... Só um segundo. Bom, aqui nós temos o átomo, que eu falei, no modelo do Bohr, que é bem parecido com o modelo do Rutherford. O átomo ele é dividido em elétron, que é essa parte negativa, e núcleo, que compõe por nêutron e próton. E os nêutrons e prótons, como eu falei, eles podem ser divididos em mais partes e acreditem, tem mais partes ainda. Bom, como eu falei, a gente vai ter o elétron,
o nêutron e o próton para a formação do átomo. O nêutron e o próton vão ficar juntos no núcleo e o elétron vai ficar ao redor desse núcleo. Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre próton, elétron e nêutron. O próton ele vai ter uma carga elétrica positiva, a massa dele é 1, e quando a gente olha uma tabela periódica, caso tenha essa na imagem, mas eu tenho essa daqui, a minha aqui, e cada uma vai ter uma legenda diferente, fiquem atentos a isso, mas o que apresenta na legenda geralmente é esse daí, o número atômico, o símbolo do elemento e a massa atômica. Quando eu olho para a tabela, quando eu olho para o elemento, primeira coisa, eu tenho que olhar a legenda, entender a legenda, e quando eu quero saber quantos prótons tem determinado elemento, eu olho o número atômico. Seria muito mais fácil se os químicos botassem próton, mas não. Eles põem número atômico, que tem como símbolo o Z. E cada elemento químico tem um número atômico diferente. Tanto que na tabela periódica ela é ordenada pelo número atômico. Se você ver, ela está em ordem. No meu caso aqui fica um número bem destacadozinho. E vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. A gente vai aprofundar um pouco na parte de tabelas, sobre tabela, né? Mas isso daqui é para você conseguir identificar o número de prótons em um elemento. E cada elemento, o que diferencia cada elemento, como eu falei, é o número atômico, que é a quantidade de prótons. O nêutron, ele tem uma carga elétrica neutra e é uma massa de mais ou menos 1. Já o elétron, ele vai ter uma carga elétrica negativa. E o átomo, quando ele tem uma carga elétrica neutra, ele vai apresentar o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E a sua massa é de 1 sobre 1836, ou seja, quase, mas quase zero. Então eles são muito mais leves do que o próton e o nêutron. Tá. Tem muitas questões que vão te dar as informações que estão presentes na tabela periódica, como no caso o número atômico, o símbolo do elemento e a massa atômica. E vão te perguntar quantos prótons tem esse elemento? Quantos nêutrons tem esse elemento? Quantos elétrons tem esse elemento? Mas se vai olhar o que a informação que eles passaram e vai falar, como que eu vou saber isso? Não tem o Google para pesquisar, não tem nada. E agora? Então, se você tendo todas as informações da tabela periódica, você vai conseguir responder a questão. Como eu falei, o número atômico já representa o número de prótons. Para você saber o número de nêutrons, você pega o número da massa, número de massa, e põe aqui nessa forma. Então aqui nós temos o número de massa, o número de prótons, que no caso é Z, desculpem o meu Z que está horrível, e o neutro. Ou se a questão já te dá o neutro, você põe o neutro, o próton, e ela quer saber, sei lá, o número de massas. Você calcula. Então, essa daqui você pode saber tanto o número atômico, o número de nêutrons,
e o número de massa. Vai depender da questão. Isso já entra um pouquinho de matemática. Vou dar um exemplo. A gente tem o carbono, o símbolo atômico dele é C, o número atômico dele é 6 e a massa atômica dele é 12. Eu jogo na formulazinha aqui, que eu falei, que é essa daqui, e eu ponho 12, o 6, e eu quero saber o que? Eu quero saber o neutro. Eu faço todo o cálculo e chego a essa conclusão que é 6. Bom, espero que em relação à matemática vocês não tenham dificuldades. Então, dessa forma eu consigo saber o número de prótons, o número de nêutrons e até mesmo a massa atômica, quando eu sei o número de prótons e o número de nêutrons. Mas como que eu sei o número de elétrons? Lembra que eu falei que para o átomo ele estar com a sua carga elétrica neutra, ele precisa ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Eu sabendo o número de prótons, eu sei o número de elétrons, que é o mesmo. Então, por exemplo, esse do carbono, ele tem 6 elétrons. Tem 6 elétrons, porque ele tem 6 prótons. Entendeu? Vai ter algumas exceções, eu vou falar sobre essas exceções, que são os íons. E em relação à massa atômica, aqui tem alguém, sei lá, alguém pode perguntar. Por que a massa atômica aqui? Eles vão dar esse exemplo aqui, que vai ser 1,008. Na minha tabela, em relação ao carbono, eles falam que é 12,01. Isso porque eles fazem a média. Na natureza, os átomos não são perfeitos, como eu estou apresentando aqui. Vai ter átomo de carbono que vai ter mais elétron, que vai ter menos elétron. Vai ter átomo de carbono que vai ter mais nêutron, menos nêutron. Eu não vou falar que vai ter átomo de carbono com prótons diferentes, porque se tem prótons diferentes, número de prótons diferentes já é um outro elemento. Mas na natureza tem essa diferença e a massa atômica ela é a média da massa atômica dos elementos que a gente encontra. Bom, vamos para a próxima. Antes de falar sobre os íons, eu vou falar sobre alguns termos que a gente utiliza. Eu falei que na natureza a gente pode encontrar átomos com número de massa diferente, com número de elétrons diferente mesmo tendo a mesma quantidade de prótons, mesmo sendo o mesmo elemento. A gente tem nome para isso. Nós temos os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Se atentem às diferenças, né? O topos, o baros e o tonos. Bom, os isótopos, eles têm o mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons. Ou seja, eles são o mesmo elemento. Mas eles diferem em número de massa e de nêutrons. Já os isóbaros têm o mesmo número de massa, mas ele difere em número atômico e de nêutrons. E os isótonos têm os mesmos números de nêutrons, mas diferem em números atômicos e de massa. Vou resumir e deixar mais fácil para vocês. Os isótopos, eles têm um número de massa diferente, mas tem um número de prótons iguais, mas o número de nêutron é diferente. Isóbaros tem um número de massa igual e o restante diferente. Isótonos tem um número de nêutrons iguais e o resto diferente. Uma coisa que eu uso para lembrar isso, não sei se está relacionado, os isótopos, eles são referentes ao mesmo número de prótons. Então repare aqui no P.
E os baros, eles são referentes ao mesmo número de massa. Repare que eu esqueci de destacar aqui no A. E os octônios, eles têm o mesmo número de nêutrons. Reparem aqui nessa letrinha que eu destaquei. É o que eu usava para decorar quando eu estava no ensino médio e eu lembro disso até hoje. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os íons. Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Lembra quando eu falei que para um átomo ele ter carga neutra, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons? Então, nos íons acaba tendo essa diferença, porque os átomos eles perderam ou eles ganharam elétrons. E sim, isso é possível, caso vocês não se lembrem. E por isso eles acabam apresentando cargas. Bom, tem forma melhor de explicar do que comer. Quando um átomo ele ganha elétrons, aqui ó, temos o átomo do flúor ganhando elétrons. Ele ganha junto esse sinalzinho aqui em cima, que é negativo, representa menos. Quando eu estudava esse assunto, eu ficava assim, como assim? Ele ganha menos em cima. Para mim, ele deveria ser mais, não menos. Porque quando você ganha alguma coisa, é uma coisa legal, uma coisa positiva. Mas esse sinalzinho menos aí, que também pode ser mais, isso vai variar se ele ganhou ou perdeu, não quer dizer relação a ganho e perda. Ele está se referindo à carga que aquele átomo apresenta. Se ele não tem nada, caso aqui não tem nada aqui em cima, significa que ele está com a carga neutra. Significa que ele tem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Mas quando ele ganha esse elétron a mais aqui, ele acaba se tornando negativo. Porque vamos lembrar, elétron é negativo. Mas quando você ganha, quer dizer, no caso você ganhou, mas quando você perde, como que é? Vamos pegar o meme do WhatsApp, ele fica positivo. Vamos aos exemplos, que acho que vocês vão entender melhor. Vamos entender um pouco melhor esses conceitos que eu apresentei. Nessa primeira linha, são os átomos que ganharam, perderam, gera uma confusão essa questão de mais e menos. Perderam elétrons, porque se tornaram positivo. Se ele perdeu mais carga negativa, eles vão ter mais carga positiva, logo se tornam mais positivos. E aqui eles estão negativos porque ganharam mais cargas negativas. No caso, eles ganharam mais elétrons. Claro que eu representei totalmente errado aqui, por favor, não briguem comigo. Porque aqui deveria ficar aqui em cima esse sinal. Mas como eu não sei botar isso nesse PowerPoint, eu botei desse jeito. Então, aceitem. Tá? Lembrando que fica em cima, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui primeiro nós temos o hidrogênio. O hidrogênio, ele perdeu um elétron, torna positivo. No lítio também, no magnésio, ele perdeu 2 elétrons. Níquel perdeu também 2 elétrons. No chumbo, ele perdeu 4 elétrons. Agora vamos aqui nos que ganham. O flúor ganhou 1, o cloro ganhou 1, o oxigênio
ganhou 2, o nitrogênio ganhou 3. Tá, agora imagina que a gente tem todas as informações da tabela de um determinado elemento. Vamos pegar de exemplo o nitrogênio. O número de prótons dele, o número é de, deixa eu ver aqui, o nitrogênio é 7. Então ele tem 7 prótons. Quando ele está num estado neutro, ele vai ter 7 elétrons. Mas quando ele está em íon, no caso aí, ele perdeu 3 elétrons. Opa, desculpa, ele ganhou 3 elétrons. Então, a gente pega o número de elétrons que ele teria caso estivesse estável e soma esses 3. No caso do chumbo aqui, que ele perdeu 4 elétrons, a gente pega o número de prótons quando ele está estável, que é o mesmo número de elétrons, né? E soma 4. Quer dizer, tira 4. Você vê aqui dessa confusão? O que ganhou, quer dizer, o que ganhou é o negativo e o que perdeu é o positivo. Não confundam. Eu falando assim parece ser confuso, mas façam exercício e prestem mais atenção nisso. No caso do chumbo, ele tem 82 elétrons quando ele está estável. Nesse caso, ele perdeu 4 elétrons, a gente tira 4 elétrons. Assim, a gente vai saber quantos elétrons um íon tem. Caso a gente tenha uma questão semelhante com aquela que eu apresentei no carbono, em relação ao carbono, quando a gente tem as informações de uma tabela periódica, mas eles vão perguntar, quantos prótons tem? Quantos nêutrons tem? Quantos elétrons tem? Por mais que a gente ache que não tem todas as informações, a gente tem. É só pensar. Quando um átomo está positivo, ele tem nome, a gente chama de cátion, que indica que ele perdeu elétrons. E quando ele está negativo, a gente chama de ânion, que no caso ele recebeu elétrons. Tá? Isso a gente já esmiuçou bastante. Agora um exemplo mais claro nós temos aqui o sódio e o flúor, né? O sódio é o primeiro aqui. Ele é um cátion porque ele perdeu um elétron, ou seja, ele é positivo. Eu espero que vocês não estejam escutando a filha da minha vizinha gritando. Se estiverem, desculpa. Então, ele perdeu um elétron. Ele se tornou um cátion positivo. Então, vamos ver aqui o número de Z, que é o número atômico dele. É 11, ou seja, o número de próton dele é 11. O número de a massa atômica dele é 23 e o número de elétrons dele é 11. Tá. Você vê aqui, ele tá estável, não tem nada aqui em cima. Ele vai ter o mesmo número de prótons. Mesmo número de elétrons e mesmo número de prótons. Mas quando ele está em formato de íon, ou seja, positivo, ele perdeu um elétron, ele vai ter um elétron a menos. Então, olha aqui, o número de prótons é 11, o mesmo que o anterior, mas o número de elétrons vai ser 10. Agora aqui no ânion, que é o negativo, que recebeu um elétron a mais. O número de prótons é 9. O número dele, né? O número de prótons é 9. Ele está
é neutro. Ele vai ter o número de elétrons, o mesmo número de elétrons em relação ao número de prótons, mesmo número, né? Mas ele recebeu aqui, está sendo indicado pelo menos aqui em cima, por esse sinal. Aqui vai ter um número a mais. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora à última parte, que é a tabela periódica. Agora vamos à última parte, que é a tabela periódica. E não, a gente não tem que decorar tudo isso. Eu não conheço quem tenha decorado tudo isso. Os números e tudo mais. Porque essas informações, elas são dadas. São dadas no vestibular e quando é feito o exercício. Mas eu indico super que vocês tenham uma tabela periódica em mãos. Essa daqui a gente compra na papelaria, normal. Ou vocês podem imprimir, ou você sempre tem no celular. Livro didático sempre tem também. E a tabela periódica, ela vai organizar os elementos de acordo com o número de prótons dele. No caso, a gente chama de número atômico, né? Então, a gente tem o hidrogênio, o hélio, o lítio e assim vai. Quando eles estudavam, antigamente, estudavam os elementos, eles perceberam que tinha propriedades que se repetiam. E eles começaram a organizar essas propriedades, até que chegaram finalmente na tabela periódica que a gente usa ultimamente, né? A tabela periódica é como se fosse um dicionário. Você não decora tudo que está no dicionário, né? A gente usa o dicionário para rever alguns conceitos. A mesma coisa a gente vai utilizar a tabela, tá? As linhas a gente chama de período e as colunas a gente chama de família ou grupos. Então, as linhas a gente chama de períodos e as colunas a gente chama de família ou de grupos. Bom, os períodos equivalem às camadas de distribuição eletrônica dos elementos. E as famílias são usadas para classificar as propriedades dos elementos. Eu poderia falar bem mais coisas sobre a tabela, mas eu vou passar um textinho do Khan Academy para vocês, o link vai estar na descrição do vídeo. E para vocês darem uma aprofundada sobre isso. Como eu falei, eles perceberam que as propriedades dos átomos elas se repetiam. Uma dessas propriedades são os raios atômicos, a eletroafinidade, a eletronegatividade e a energia de ionização de um elemento, né? Tem outras ainda. Tem densidade, eletropositividade, potência de ionização, como eu falei, né? Tem energia de ionização, afinidade eletrônica, assim vai. Então, os links, né? Na descrição, para vocês aprofundarem um pouco mais o conhecimento. A aula, sim, é um pouco superficial, eu sei, mas eu fico preocupada de ter uma aula muito longa, muito extensa, muito cansativa para vocês. Então, eu vou passar uns textinhos e vai ter um questionário. Esse questionário ele vai ficar aberto por uma semana. Responda da forma mais sincera possível. Não olhe a resposta. Porque sim, na internet vai ter a resposta, porque são questões de vestibular. Mas isso daí é para testar o conhecimento e para ver onde que eu estou errando. Para ver se falta alguma coisa, falta falar algum assunto, aprofundar mais, se eu não estou explicando direito. Então esse questionário é para avaliar vocês e também para me avaliar. É isso. Até a próxima aula. Eu acho que vão liberar o próximo vídeo daqui 2 semanas. Estudem. Se tiverem dúvida, ponha nos comentários. E até!